Senhores telespectadores, há muitas razões para visitar Serpa. Bom, e dessas razões todas, vou indicar as três que me parecem mais importantes. A primeira, claro, é que é uma vila muito bonita. A segunda é que é um lugar que respira história. E a terceira é que isto é uma espécie de berço de coisas muito boas e de pessoas notáveis. Eu agora estou aqui a falar-lhes num castelo, já viram que isto é um castelo que já existia no tempo dos mouros, que o rei Dom Dinis reconstruiu depois disto passar à posse portuguesa. Só aconteceu isso em 1295, reparem, já a acabar o século XIII e as obras do castelo, sei que andam já por volta de 1320, é quando ele está a fazer este castelo. Bom, o castelo é em si mesmo um monumento cheio de interesse, tem recantos que ainda hoje fascinam, mas eu queria chamar-lhes a atenção para um pormenor. Vamos vê-lo. O pormenor é o seguinte: este castelo, como todos os castelos, tinha uma grande torre de homenagem. O que estão agora a ver é o desenho do livro do Duarte das Armas no século XVI. Lá se vê, ao centro, a alta torre de homenagem com a bandeira atrás. Ora bem, quem quiser ver a torre, tem ali. É aquele grande matacão ali em cima derrubado. Aquilo foi o resultado de uma explosão que se deu em 1707. Um general espanhol, o Duque de Osuna, ocupou isto durante a Guerra da Sucessão de Espanha e, quando teve que retirar, resolveu destruir a torre de homenagem. Bem, a Guerra da Sucessão de Espanha é uma coisa de que se fala muito, as pessoas geralmente não sabem o que foi, e eu queria falar nisso. O problema era este: morre em 1700 o monarca espanhol e não tem filhos, mas tem duas irmãs. Uma casou com o rei de França e tem filhos, outra casou com o imperador da Alemanha e tem filhos. Quem é que vai herdar a coroa espanhola? É o sobrinho francês, e lá temos o grande bloco, Espanha e França, ou é o sobrinho alemão, e lá temos outra vez o Império de Carlos V. A Inglaterra, pelo sim, pelo não aceitou a solução de ver outra vez unidas Espanha e França, porque isso era um bloco que dominava a Europa. Portugal o que é que faz? Toma logo partido e diz: a gente é pela França, é pela França. Vamos, até prometeram 23 mil homens de armas. Claro, os ingleses mandaram cá os navios e a gente teve que mudar e dizer: pronto, a gente agora é pelos ingleses. E andámos até 1714, portanto, é uma guerra longa, uma guerra que custou milhares de vidas. É durante essa altura que passa o tal Duque de Osuna, arrebenta a torre e ficaram as ruínas. Bem, essa guerra acabou com o Tratado de Utrecht, em que Portugal não ganhou absolutamente nada. O tratado diz é assim: bom, o que Portugal tomou à Espanha torna a dar, e o que a Espanha tomou a Portugal torna a dar, e fica tudo na mesma. O que é curioso é que as ruínas da explosão de 1707, reparem que já lá vão quase 300 anos, ainda hoje são ruínas. Hoje está bem, porque é claro, isto hoje é uma coisa já simbólica, toda a gente vem aqui a Serpa para ver isto. Agora, no ano seguinte, à derrocada, eles nem construíram outra vez a torre, como podiam ter feito, nem sequer removeram os escombros. Ficou assim até hoje. Eu acho que isto é uma excelente imagem de um certo desmazelo de que a gente não se consegue curar. Claro, ainda bem que foi assim, porque isto
esta imagem impressionante, está ali para lembrar os erros e os desastres que podem acontecer quando a gente se mete em guerras com as quais não tem nada que ver, como era aquele caso. A origem de Serpa está ligada ao rio Guadiana. Vêem-no aqui na nossa frente. Isto era uma excelente estrada que na antiguidade era navegável até ao mar, e por aqui vieram os navegadores fenícios, cartagineses, romanos, porque a região era realmente rica em metais, o cobre e o estanho. Bom, e aqui, a pouco mais de uma légua, ficava aquela colina que dominava toda a charneca à volta, e é aí que nasce o povoado que hoje se chama Serpa. Claro que o rio, por um lado, serviu para penetrar o Alentejo, mas por outro lado serviu para dividir. E durante muito tempo, para além era Portugal e para aqui era a Extremadura espanhola. Depois uniu-se no tempo do rei Dom Dinis, como já lhes disse, e a unidade continuou, por exemplo, com o caminho de ferro. Esta era a ponte ferroviária sobre o rio Guadiana. Reparem além, rio Guadiana, 178.414 metros. Quer dizer que ficava a 178 quilómetros da estação do Barreiro. Bom, era isto que a gente aprendia lá na instrução primária, era este o ramal de Moura. Naquela altura tínhamos que saber as estações todas. Beja, Quintos, Baleizão, Serpa, Pias, Moura. Agora já não passa aqui comboio nenhum, o ramal foi encerrado, dizem que não era rentável. Bom, a verdade é que esta margem esquerda do Guadiana já estava longe e com a linha fechada ficou ainda mais longe. Os dois grandes vultos históricos ligados a Serpa são o abade Correia da Serra e o conde do Ficalho. O abade está aqui, é este bronze. É uma figura realmente muito notável. Ele nasceu em Serpa, nasceu em 1750, meados do século XVIII. A família teve que fugir daqui porque receava ser perseguida pela Inquisição, e o pequeno foi educado no estrangeiro. Rapidamente se tornou um cientista notável, volta para Portugal quando cai o Pombal, e é ele um dos fundadores da Academia das Ciências, e depois tem que fugir outra vez. A polícia anda no encalço dele, e já depois do liberalismo, já velho, foi embaixador de Portugal nos Estados Unidos. O primeiro embaixador português depois da independência dos Estados Unidos. O monumento é bonito, mas junto deles estão outros dois monumentos que eu acho que ainda são mais interessantes. Venham vê-los de perto. Poderá não lhes parecer, mas aquele tronco enorme é apenas o tronco de uma oliveira. Uma oliveira que tem uma coisa em especial. Tem 700 anos. E reparem, com esta idade, olhem, está carregada de azeitona. Toda esta região de Serpa estava plantada com oliveiras assim desta antiguidade. Vamos ver mais uma. Reparem, esta oliveira, por dentro é uma espécie de cabana. Eu estou dentro da oliveira. Ela, no perímetro,
tem cerca de 11 metros. É uma das muitas oliveiras que há aqui em que o interior secou, mas as vergônteas laterais vieram a fazer novas árvores. É muito possível que isto ainda seja uma cicatriz da guerra. Na guerra medieval, os soldados cortavam as árvores de fruto, incendiavam lagares e adegas para reduzir o povo à fome. Aqui, nesta região fronteiriça, estas árvores, cujo interior foi cortado, mas cujas vergônteas laterais conseguiram vingar, são muito, muito numerosas. Mas eu estou-lhes a falar das oliveiras por uma outra razão. Reparem que se isto tem 700 anos, são olivais plantados nos finais do século XIII, princípios do século XIV. Realmente sabemos que nessa época uma grande parte do país se cobriu de olivais e de vinhas. Porquê? Bom, eram terras cerealíferas, mas o pão em Portugal nunca enriqueceu ninguém. Isto é um país de pobre pão. E, portanto, o rei tabelava o pão, proibia a exportação, não era negócio, não fazia enriquecer. Daí que os lavradores, durante o século XIII, XIV, é exatamente quando se reanima o comércio europeu, substituem a seara pelo olival e pela vinha. E é isso, reparem, que lhes dizer uma coisa que os vai surpreender, é isso que inspira ao rei Dom Fernando a lei das sesmarias. A nós ensinaram-nos na instrução primária, a lei das sesmarias é uma lei que diz: se tu não cultivares esta terra, passa para outro dono. Bom, ela também diz isso. Agora, o principal da lei não se refere a terras incultivadas. A lei diz claramente: terras que eram para dar pão e que agora foram postas a dar olival ou a dar vinho. E, portanto, é uma lei que não está a desenvolver a agricultura, está a proteger a lavoura cerealífera, que era a que interessava aos nobres proprietários. A pensão do proprietário era livrada em cereal. 1/4 do pão que Deus der, 1/3 do pão que Deus der. Claro que se Deus não dava pão nenhum, os lavradores não tinham que pagar nada, porque os olivais e as vinhas não estavam previstos nos pactos de exploração. É contra isso que o Dom Fernando faz, em 1375, século XIV, a tal lei a que chamamos das sesmarias. Essa lei não foi realmente cumprida e continuou em todo o Alentejo a semear-se a vinha e o olival. E é isso que transforma Serpa numa terra rica, uma das regiões com melhor azeite e mais azeite no país. E quando uma vila é rica, atrai logo os proprietários ávidos de proveito. É no século XIV para XV que esta velha Serpa se transforma numa vila notável de muitos fidalgos, uma terra de senhores. Reparem no nome desta rua. É toda uma rua de palácios. É claro, viviam ali proprietários que naturalmente se sustentavam com as rendas que recebiam dos campos. Bom, em minha opinião, é uma possibilidade, mas há um ditado, há um aforismo que se repete e deve ter a ver com isso. Um aforismo que aqui os serpenses não gostam de ouvir. Serpa, serpente, boa terra, má gente. Claro, a má gente eram estes proprietários que estavam aqui
que viviam aqui praticamente sem fazer nada e viviam, enfim, à custa do suor dos camponeses que viviam nos arrabaldes. Essa maneira de dizer depois foi alterada e o que hoje o povo diz é serpa, serpente, boa terra, melhor gente. São duas maneiras completamente diferentes de dizer a mesma coisa, só que agora quem diz são os próprios camponeses que vieram viver para dentro da terra. Dessas duas maneiras de dizer, a que está certa é a segunda. Sobre isso não pode haver dúvida nenhuma. A gente de Serpa tem, em muitos aspectos, dado provas de ser uma gente de um valor excepcional. Podia-lhes dar muitos exemplos. Olhem, por exemplo, no século XVI, houve uma altura em que, claro, em Portugal havia para aí uma dúzia de bispos. Dessa dúzia, 5 tinham nascido em Serpa. Ora, sabem como são escolhidos os bispos? Entre o clero, quem vai para a igreja, os melhores é que são escolhidos para as altas funções de bispos. Pois 5 eram de Serpa. Bom, mas não é só a questão das grandes personalidades. Há uma prova que me parece ainda mais importante. São os cantares de Serpa. Os cantares de Serpa são famosos. Há aqui uma trova, eu acho tão bonita. Quem me dera ser de Serpa, ou em Serpa ter alguém, só para ouvir dizer: és de Serpa, cantas bem. Realmente, estes coros populares aqui têm uma beleza, são realmente algo de extraordinário. Eu gostava de lhes mostrar, de ouvirem um coro de Serpa. Isso não é possível, porque a gente vem aqui, as pessoas não estão preparadas para isso, mas em vez do coro, vou-lhes mostrar uma coisa que não é menos importante. Um livro que é uma maravilha de livro. Tem as cantigas que o povo canta, com ilustrações ingênuas, mas verdadeiras, com os costumes aqui de Serpa, das aldeias, os costumes dos camponeses, a alegria dos arraiais. Bom, é um livro, parece um manuscrito, parece e é. É um livro escrito por uma professora, a senhora Dona Maria Rita Ortigão Pinto Cortês, um livro que ela fez durante anos, carinhosamente, e que os serviços aqui da Câmara Municipal editaram. Esta obra-prima está hoje no mercado, poucos portugueses sabem disso. A propósito da obra cultural da Câmara, queria-lhes dizer outra coisa. Eu devo dizer que ainda não tinha podido comprar esta coleção. Isto é um jornal que se publicava aqui em Serpa no fim do século passado, publicou-se até 1904, é uma das coisas mais importantes para o estudo do povo português, é a tradição. Ele publicou-se, é hoje uma coleção raríssima, isto custava num antiquário mais de 100 contos, por isso é que eu nunca o comprei, pois com uma grande surpresa, hoje vi que estava aqui à venda por uma edição rigorosa, enfim, é uma reprodução exata da revista publicada há 100 anos, feita agora, e em vez de 100 custa 4. Eu acho que sim, isto é que é fazer pela cultura. Estou a falar-lhes nisto num ambiente completamente diferente daqueles onde até agora estivemos. Bom, é que lhes estou a falar dentro do palácio do Conde do Ficalho. O Conde Ficalho é este homem que está aqui pintado, já na última fase da vida, o conde já velho,
O Conde do Ficalho é uma das figuras mais fascinantes da cultura portuguesa dos fins do século passado. Bom, ele era o vice-presidente da Academia das Ciências, mas nessa altura vice-presidente equivalia a presidente de agora, visto que o presidente era o rei, que nunca lá ia. Era professor da universidade, professor de botânica, e um botânico conhecido em toda a Europa. Era poeta, era um artista, um desenhador finíssimo. Estão a ver ali aquela gravura rural, aquele rebanho? Aquilo foi desenhado pelo Conde do Ficalho. Era historiador, mas um historiador, não julguem que destes que agora dizem que são... Não. Eu tenho aqui 2 livros. Este é o Garcia da Horta e o Seu Tempo. Este são as Viagens do Pedro da Covilhã. Um e outro são dos livros mais originais, mais bem investigados da literatura histórica portuguesa dos finais de 800. Bom, além destes fez muitas outras coisas. Era mordomo-mor do reino, era agrónomo, era lavrador, era grande cavaleiro, ele próprio tinha uma figura atlética, era um grande caçador de lebres e de perdizes. Para lhes dar uma ideia da personalidade excepcional do Conde do Ficalho, vou-lhes contar só uma história que ele próprio contava. Um dia veio aqui a Serpa, vinha no comboio, e trazia uns cavalos. Chegou à estação e o chefe da estação viu, porque ele quando andava na corte, andava lá com a sua casaca toda cheia de dourados e de condecorações, mas quando vinha para aqui, vinha vestido a lavrador, com um capote alentejano, chapéu de aba larga, era realmente um rústico. E o chefe da estação viu aquele camponês lá com os cavalos e tratou de desdém, tratou assim, de longe, pois. Então o senhor chefe da estação, com o seu barrete, ali, e tratou o homem. E o Conde do Ficalho ouviu a ofensa e calou-se. Mas vem um dos escudeiros do Conde e diz ao chefe da estação: epá, aquele gajo era o Conde do Ficalho. O chefe da estação fica aterrado, tira o barrete e vem quase de gatas: oh, Sr. Conde, desculpa. E aí o Conde do Ficalho, que tinha aguentado a ofensa, diz-lhe, tratando por tu, então tu, quando julgavas que eu era um pobre lavrador, tratavas-me de cima para baixo. E agora que te disseram que eu sou o Conde do Ficalho, olhas de baixo para cima. És um homem sem caráter nenhum. Isto mostra a têmpera de um homem, porque realmente os verdadeiros homens olham sempre de olhos nos olhos, nunca para cima, nunca para baixo, porque todos os homens são irmãos. Eu acho que este palácio, o espólio que aqui se reúne, merece um programa à parte. Fica marcado e daqui a umas semanas, não sei quando, mas lá mais para o inverno, vamos fazer um programa só sobre este palácio que é um museu.